Deus tem uma revelação para a sua vida, amém, amado? Aleluia. Fala assim comigo: o lugar da graça. Quando você vê Jesus ele foi batizado por João Batista, mas da onde João Batista tirou que tinha que batizar? Ninguém pode inventar um princípio. Quando você vai para a Bíblia, você vê que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Da onde Abraão tirou que deveria se trazer dízimo? O princípio. E um dia eu explicando isso a uma pessoa, eu falei para ela assim: olha, João batizava porque todos aqueles que têm aliança com Deus têm que ser batizados. E João não inventou nada, porque ele viu no Velho Testamento. Ele viu o povo sendo batizado sob a nuvem. Ele viu Moisés sendo batizado quando atravessou o Mar Vermelho. Abraão, quando trouxe o dízimo, ele não inventou um princípio. Ele viu o dízimo que estava no Jardim do Éden. E o rapaz perguntou assim: mas aonde estava esse dízimo no Jardim do Éden? Eu expliquei para ele assim: na árvore da vida. Deus falou assim: você pode pegar de tudo, menos dessa árvore, você não pode tocar, porque o dízimo não pode ser tocado. Aí ele falou: ah, mas isso é alegoria, isso não é... E a Bíblia disse que as coisas do Velho Testamento são alegorias para o Novo Testamento. Muitas pessoas não gostam de alegorias, mas a palavra de Deus, né, o próprio apóstolo Paulo, ele nos deu esse padrão. E nessa noite eu quero trazer uma história para você, que se você prestar atenção nela, ela pode mudar a sua vida. Gálatas capítulo 4, 21 a 31, 10 versículos, diz assim a palavra de Deus: dizei-me vós, que quereis ficar debaixo da lei? Não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O que era da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre, mediante uma promessa. Abraão tinha 2 filhos, Deus deu uma promessa para Deus. Deixa eu contar um pouquinho a história para você entender mais na frente, você que é novo convertido. Deus deu uma promessa para Abraão, dizendo que ele seria pai de multidões, e que ele teria um filho, e desse filho seria o filho da promessa. Só que Abraão foi ficando velho, a mulher dele era estéril e ele não conseguia ter filho. Então a mulher dele pegou a escrava e deu para Abraão ter um filho, dando uma ajuda para Deus, de forma natural. Dessa junção nasceu Ismael, o filho da escrava. Então vou ler para você entender. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, verso 22. Um da escrava e mais na frente ele teve o da livre, que foi da esposa dele, de Sara. O que era filho da escrava nasceu de modo natural. Ele quis dar uma ajuda para Deus. Toda vez que você quer dar uma ajuda para Deus, você está fazendo de forma natural. Toda vez que você quer dar uma ajuda para Deus cumprir a promessa na sua vida, você gera Ismael na sua vida. Você tem ideia? Quem é Ismael? Ismael é os palestinos que existem até hoje entre Israel. Até hoje existem esses 2 filhos. Existe o povo de Israel e existe o povo da Palestina. Até hoje eles brigam entre si. O filho da escrava até hoje tenta tomar a herança do filho da livre. Toda vez que você gerar Ismael na sua vida, você vai gerar um grande problema para você. Verso 24. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá a luz dos filhos para a escrava, de Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Foi no Monte Sinai que Deus deu a lei para Moisés. Então Agar significava a lei. Presta atenção nisso que você vai entender a mensagem. Mas a Jerusalém do alto, a do céu, é livre, e esta é a nossa mãe. Sara significa a Jerusalém do alto,
a Jerusalém que vai descer para a terra. Pois está escrito: alegre, ó estéril, tu que não davas luz, e irrompe em gritos de alegria, tu que não tiveste dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os que têm marido. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, amém? A semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim acontece agora. Você pode ver que sempre existe uma perseguição das coisas naturais. Você está vivendo a sua vida tranquila. No dia que você fala que você se converteu, começa a perseguição na sua vida, né? Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre, amém? Fala assim: eu sou filho da livre. Você vai entender melhor daqui a pouco. Então isso é uma alegoria que Paulo está falando. Sara e Agar representam duas leis: a graça e a lei. A esposa de Abraão precisava ter um filho, aquela história toda que eu te contei. Abraão tentou dar uma ajuda, e aí ele, com a escrava, arranjou o filho da lei, né? E Abraão, por sua vez, simboliza a fé. Abraão foi o primeiro ser humano a ser justificado pela fé. A Bíblia diz que Abraão creu. Romanos 4, de 1 a 5. Deixa eu também ler isso aqui para você rapidinho, depois eu vou te contar a história de Abraão. Romanos 4, de 1 a 5. Que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Porque ele foi justificado pelas obras, Abraão tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe atribuído como justiça. Então Abraão foi o primeiro homem na terra que foi justificado pela fé. Então eu estou montando esse quebra-cabeça para você entender que ainda existem duas leis sobre a terra. Existem duas alianças sobre a terra: a aliança da lei e a aliança da graça. Então em Gálatas nós vimos que Agar tipifica a lei. Agar, a mulher escrava, tipifica a lei que era representada pelo Monte Sinai, onde foi dada a lei. E Sara tipifica Jerusalém celestial, a livre, aquela que tem a promessa. Às vezes você vê o nosso nome aí, que Koinonia livre, aí você talvez não entende muito bem o que é esse livre. Mas esse livre está dizendo que nós somos filhos da graça, filhos da promessa, amém, meu amado? Nós não somos filhos da lei, nós somos filhos da promessa. Então, entendendo esse contexto, dessa alegoria, Sara significa a graça, Agar significa a lei, e Abraão significa a fé, amém? Entenderam? Vamos para a história então agora. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 20, e deixa ela aberta aí. Pastor, eu não trouxe Bíblia, eu acompanho aí na frente. Abre seu celular, irmão. Tem uma Bíblia em mãos. Vem para o culto, traz a sua arma. Gênesis capítulo 20, você pode deixar aberto direto, que eu vou te contar uma história entre o relacionamento íntimo com a graça. O que acontece quando nós separamos a graça da fé? Abraão significa a fé, Sara significa a graça. Gênesis 20, de 1 a 3. Abraão partiu dali para uma terra do Neguebe, onde foi habitar em Carte-Sur. Depois disso viveu ali algum tempo em Gerar. Como Abraão tinha dito a respeito de Sara, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele virou para o rei. Abraão chegou numa terra desconhecida, e ele estava com medo. E ele vira para o rei e fala assim: essa mulher não é minha esposa, ela é minha irmã.
E Abimeleque, rei de Gerar, mandou trazê-la. Porém, na noite, Deus veio a Abimeleque em sonho e disse: estás para morrer por causa da mulher que tomastes, pois ela tem marido. Abraão chega na terra e fala com medo, ele fala que a mulher dele era irmã dele. Abraão deliberadamente mentiu, fez algo errado. Agora entenda agora. Às vezes você também tem os seus problemas e as suas falhas. Todos nós temos. Nós estamos falando aqui de Abraão, o homem que foi justificado pela fé. E às vezes as pessoas pensam que a forma como elas vão resolver os problemas dela, a maneira que nós vencemos o erro, não é focando no erro. Tem pessoas que pensam que vai vencer o erro focando no erro. Sai de casa e fala assim: agora eu não vou mentir mais. E fica o dia inteiro focando nisso. Dessa maneira você não vai vencer o erro da sua vida. A maneira de você vencer o erro da sua vida não é focando no erro, mas é crendo corretamente. Fala assim comigo: crendo corretamente. Quando nós cremos corretamente, em quê? Na palavra de Deus, na graça de Deus, no perdão de Deus. Quando nós cremos corretamente, em algum momento o nosso comportamento se ajustará e nós vamos passar a viver de acordo com aquilo que nós cremos corretamente. Você tenta vencer os seus pecados, os seus problemas, focando nele, você não vai conseguir, isso é lei. Mas quando você passa a crer corretamente sobre o que a Bíblia diz sobre esse problema, e mesmo que você cometa esse problema, mas você continua crendo corretamente, em algum momento da sua vida, essa crença vai transformar a sua vida. Não se esqueça que Abraão era o pai da fé, e Sara era a graça. O problema é que nós vemos hoje, é que os crentes reconhecem que a graça é parte da família. Os crentes reconhecem, pouco você vai em algumas igrejas que pregam sobre graça. Eles falam que a graça é um favor imerecido, que você vem como está, você aceita Jesus, Ele te aceita como você está, você se torna filho de Deus, depois eles te empurram um monte de lei na sua vida para você cumprir. Eles entendem que a graça faz parte da família, mas não tem um relacionamento com ela. Olha, uma esposa, minha esposa está com as crianças, uma esposa não é uma irmã. Você não pode ter um relacionamento com a irmã como você tem com uma esposa. A graça é tratada apenas como uma irmã. Não podemos separar a graça da fé. O que Abraão fez? Abraão separou a graça da fé. Abraão significava a fé, Sara significava a graça. Abraão chega no lugar e fala assim: ela é minha irmã, o rei toma ela. Foi Abraão que deixou que a graça partisse, foi a fé que deixou que a graça partisse. Em nome da fé, as igrejas estão deixando a graça partir. Em nome da fé, as igrejas estão permitindo que a graça vá embora. Isso é muito sério. Abraão deixou a graça partir. A Bíblia diz que Abimeleque tomou Sara, mas a Bíblia diz que Deus interveio e disse: você vai morrer se você não trouxer ela de volta. Toda vez que a graça vai embora, a igreja morre. A Bíblia diz que Abimeleque seria morto. Por quê? Porque ele entrou no meio da graça e da fé. Ele dividiu a graça e a fé. Não foi Abraão que foi tirado de Sara, mas foi Sara que foi tirada de Abraão. Ou seja,
Não foi a fé que foi tirada da graça, mas a graça foi tirada da fé. Irmão, se você tiver fé, irmão, se você tiver fé, irmão, se você tiver fé, irmão, se você fizer, irmão, se você tiver fé, irmão, se você tiver fé, se você tiver fé. Mas deixa eu te falar para você, se a graça não estiver junto, não resolve nada. Mesmo que nós não falamos de fé, veja o que isso significa que eu quero te dizer aqui. Você pode ter um culto que você não fale de fé. Você pode ter uma reunião que você não fale nada de fé. Mas se você falar de graça, as pessoas espontaneamente terão fé. Toda vez que você pregar a graça, você não precisa falar nada de fé, mas espontaneamente as pessoas vão ter fé. Mas se nós falarmos apenas de fé, isso significa que elas não verão a graça, porque a fé que é pregada hoje, nós não estamos fazendo apologia contra a fé não, tá, irmão? Eu só estou falando que você não pode dividir as coisas. Se nós falarmos somente de fé, que você tem que fé, fica valendo os seus méritos, fica valendo a sua força, fica valendo a sua obra, e você tira a graça de cena. Agora entenda, Gênesis 20, continua com sua Bíblia aberta, a partir do verso 4, agora, nós lemos até o 3. Deus fala para Abimeleque, se você possuir ela, você vai morrer. Entenda nessa noite, verso 4 ao 6. Mas Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse, é minha irmã? E ela mesmo me disse, ele é meu irmão? Procedi na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos. Entenda isso aqui agora. Abraão é que mentiu, mas foi o rei que foi disciplinado. Mas a Bíblia diz que Abraão se tornou justo não pela sua obediência, mas pela sua fé. Tem pessoas na igreja tentando se tornar justas pela sua obediência. Tem pessoas na igreja tentando se tornar bons crentes pelo tanto que ele lê a Bíblia, pelo tanto que ele ora, pelo tanto que bagunça lá em cima com criança. Vê para mim lá fazendo favor. Tem pessoas dentro da igreja tentando se tornar justas pelas suas obras, não vão conseguir. Mesmo Abraão, que foi o primeiro homem justificado pela fé, a Bíblia disse que ele mentiu, mas ele não se tornou justo pelas obras dele, ele se tornou justo pela fé que ele teve. Nós somos justificados pela fé. E Abimeleque então fala para Deus: Deus vai matar todo mundo? Abimeleque aqui nesse texto representa o homem natural, o homem sem Deus. Sabe o que Deus estava falando aqui para Abimeleque? Escuta aqui, meu amigo, eu não vou permitir que você toque em Sara. Eu não vou permitir que você toque nela. Deus não vai permitir que o mundo corrompa ou perverta a graça. Deus não vai permitir que o mundo toque na graça, mas Deus vai usar a graça para curar o mundo. Deus não vai permitir que o mundo toque na graça dele, mas Ele vai usar a graça para curar o mundo. Você precisa entender o que é a graça de Deus. Você precisa entender, porque senão você vai ser filho de Agar, da lei. Lembra quando Jesus, deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando Jesus acabou de fazer aquele sermão do monte, que ele desce do sermão do monte, quando ele desce do monte, um leproso se aproxima de Jesus e fala assim: Senhor, me cura, toca em mim. E Jesus vai lá e toca naquele leproso. A lei de Agar diz que ele não podia tocar no leproso, porque se ele tocasse no leproso, ele seria impuro.
E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus tocou no leproso, ele se tornou purificado. Deixa eu te falar, a graça em nossas vidas é tão poderosa que o pecado não pode corrompê-la. Tem crente que vive tanto na lei, que ele se preocupa até com a pessoa que vai cortar o cabelo dela. Eu não vou em qualquer salão, porque eu não deixo qualquer um colocar a mão na minha cabeça. Deixa eu falar uma coisa para você, se a graça estiver com você, quem tiver impuro que tocar em você, ele será purificado. É você que carrega o poder. A graça é tão poderosa que o pecado não pode corrompê-la. Aquele leproso não pode corromper Jesus. Aqueles que não têm revelação da graça, é engraçado que quando a gente prega sobre a graça, quem não tem revelação, a primeira coisa que ele fala assim, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Quem não tem revelação da graça, acha que a graça leva o homem ao pecado. Acha que porque é a graça, agora você pode sair com a mulher dos outros, sair com o marido dos outros. Você acha que porque você tem a graça, pode tomar as beer night a hora que você quiser. Não, porque a graça, Deus perdoa tudo. Mas Deus colocou a graça de tal maneira, que nenhum homem pode corrompê-la. Coloque a graça no lugar devido. Deus mandou que Abimeleque restituísse Sara. Em outras palavras, devemos colocar a graça no lugar que é devido. Em outras palavras, a postura de muitos crentes hoje é a mesma que a do rei Abimeleque. Sabe o que Sara seria para aquele rei? Sabe o que Sara seria para aquele rei? Só mais uma mulher entre as muitas que ele tinha. A graça tem sido apenas um dos muitos ensinos da igreja. Vamos ter em agosto, uma conferência sobre graça. Vamos ter em junho, um seminário de graça. A graça tem sido apenas um tópico nas igrejas. Mas a graça não é um tópico de escatologia, a graça não é um tópico de soteriologia, a graça não é um tópico de caráter de frutos do Espírito, não. A graça é o ponto central, a graça é o ponto focal, de onde todas as coisas se convergem, de onde todas as coisas são compreendidas, simplesmente porque a graça, ela é o próprio Senhor Jesus Cristo dentro da igreja. Ele não é um tema para um seminário de um mês, não. A graça é o ponto central da igreja, porque a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça veio pelo Senhor Jesus. O próprio Jesus é a graça, e Ele deve ser ensinado e falado todos os dias das nossas vidas. Você quer aprender de frutos do Espírito? Tem que ter graça. Você quer aprender de escatologia? Tem que ter graça. Você quer aprender sobre oração? Tem que ter graça. Porque nada que você aprende na igreja, você aprende sem a graça, porque Jesus é a graça. Deus declara que Abraão é profeta. Deus fala para Abimeleque assim, devolve, porque ele é profeta. Ele havia acabado de mentir, mas mesmo assim ele era profeta. Deus não falou assim, devolve a mulher dele que ele é um mentiroso, mas eu gosto dele, então devolve, está errado. Não foi assim que Deus falou. Deus falou assim, devolve a mulher dele, porque ele é profeta. Uma vez que você é justificado pela fé, Deus o vê justo, independente das suas obras. Eu vou repetir isso para você. Uma vez que você é justificado pela fé, por aquilo que você creu,
Deus vai te ver como justo, independente das suas obras, independente como Abraão se você mentiu, independente como Abraão se você errou. Deus, quando olhar para você, Ele vai te ver justificado pelo sangue de Jesus. Agora escute isso, essa é a primeira menção de profeta na Bíblia. Até então nunca tinha havido a palavra profeta na Bíblia, e pelo texto nós entendemos que profeta é aquele que ora por você. Profeta é aquele que ora e você é curado, e você recebe vida. Profeta é aquele que tem influência com Deus. Agora deixa eu te falar o que Deus falou sobre você. 1 Coríntios capítulo 14, verso 31. Olha o que Deus disse sobre a igreja. Coloca aqui para mim. 1 Coríntios capítulo 14, 31. Porque todos podereis profetizar, de um de cada vez, para que todos aprendam, que sejam encorajados. Sabe o que Deus disse para a igreja? Todos nós podemos profetizar vida, todos nós podemos profetizar cura, independente das suas obras, porque Cristo te vê justo, e todos nós podemos profetizar em nome de Jesus. Não foi só para Abraão, também é para você. A graça libera fé e cura. Irmãos, a graça libera fé e cura. Olha que loucura, olha que loucura. Continua o texto 20, Gênesis 20, verso 14 e 15. O rei devolve lá a mulher, senão ele ia morrer. Olha o verso 14 e 15 agora, o que acontece? Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e deu a Abraão, e devolveu a graça. Sua mulher. Abraão chega na terra morrendo de medo do rei, mas ele tinha a fé e a graça. Às vezes você chega lá no seu emprego morrendo de medo, que você é o pequenininho. Deixa eu falar, a fé e a graça está com você. Você fica com medo que as coisas vão acontecer, a fé e a graça está com você. Verso 15 disse: a minha terra está diante de ti, habita onde te agradares. E disse a Sara, e disse a graça, ele disse para a graça: Sara, entrego a teu irmão 1000 moedas de prata como reparação da tua honra, diante de todos que estão comigo, estarás restaurada diante de todos. Aleluia. Uau. O rei falou assim: pode habitar onde você quiser, Abraão. Chegou para Sara no meio de todo o governo, ele era o rei, falou: está aqui, ó, entrega para ele 1000 moedas de prata, para restaurar a tua honra. Abraão foi enriquecido mesmo depois de ter mentido. Olha que loucura, irmão. A graça foi unida novamente com a fé, e o resultado foi mais bênção e favor. Você está procurando a bênção para a sua vida, você está procurando favor para a sua vida, ela está junto com a fé e com a graça. Sempre que a graça é colocada na posição, a fé começa a funcionar. Pastor, mas eu entrego o meu dízimo, não acontece nada. Pastor, eu estou lutando pelo meu casamento, mas não acontece nada. Pastor, eu estou orando, mas não acontece nada. Sabe por quê? Porque você está falando com a sua força, com a fé. Sempre que a graça é colocada na posição, a fé começa a funcionar. Sempre que você tira seu time de campo, sempre que você aprende que não tem nada a ver com você, é com Deus, a sua fé começa a funcionar, ela se torna efetiva, porque foi enriquecida, o texto diz, aleluia. Antes que a cura flua na igreja, antes que o milagre flua na igreja, Deus quer que a graça não seja mais um tópico da teologia. No dia que a graça for exaltada por todos, o poder de Deus vai fluir para curar as pessoas. A graça foi exaltada, Abimeleque pegou e exaltou diante de todos a graça.
Eu creio que a vontade de Deus para nós hoje é uma cura completa para nossas vidas, que envolve as nossas emoções, que envolve a nossa mente, que envolve o nosso corpo. O Senhor tem para nós uma restituição completa. O Senhor tem para nós planos perfeitos. Mas a graça precisa estar na posição correta. A graça não pode ser mais um tópico de teologia. Engraçado que até aqui nesse texto, nunca havia dito sobre cura na Bíblia. A primeira menção de cura na Bíblia é nesse texto, Gênesis 20, verso 17. Olha que legal. Depois que o rei devolveu a mulher, depois que o rei uniu a graça com a fé novamente, depois que a graça foi honrada, olha o que acontece. Então Abraão orou a Deus. O profeta ora, o profeta profetiza, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, da maneira que eles tiveram filhos. Meu Deus, que história linda, irmão. Abraão orou e Deus curou a casa daquele rei. Essa é a primeira menção de cura, e ela está relacionada a quê? Está relacionada à família. A prioridade de Deus é ter famílias saudáveis. A prioridade de Deus é ter famílias ajustadas. Abimeleque e sua família estava doente. Abimeleque e sua família estavam estéreis. Por quê? Porque eles tinham tocado na graça. Porque a graça não estava no lugar apropriado. Por isso eles ficaram doentes. Sara representa a graça, e quando não está no lugar devido, o povo adoece. Quando a graça não está no lugar devido na igreja, a igreja não prospera, a igreja não cresce, o povo é doente. Às vezes eu saía em crise aqui da igreja, que eu pregava uma palavra poderosa de cura, e eu falava assim: irmãos, quem precisa ser curado, vem aqui à frente que eu quero orar. E só vinha 2, 3 pessoas, uma às vezes. Eu falei assim: meu Deus, o povo não entendeu a palavra. Aí Deus falou assim comigo: não é isso não, é porque você já prega a graça, e onde tem graça já tem cura. Você não está pregando para um povo doente, você está pregando para um povo curado, amém? Você pode dar a salva de palmas por isso? Não adianta chamar doentes, porque não vem. Irmãos, onde a graça não está centralizada, o povo é doente, o povo é enfermo, o povo tem problemas sérios de caráter. Onde a graça não está centralizada, as famílias são desajustadas, os lares têm problema. Embora o Senhor Jesus Cristo tenha produzido cura no meio da sua obra na cruz, por que não se vê mais tantas curas como antes nas igrejas? Simplesmente porque a graça não está no lugar devido. Agora as curas é por meio dos homens. O grande homem de Deus, o grande homem de Deus, o grande homem de Deus. Agora as curas é pelas pessoas poderosas que têm um grande dom, não é mais pela graça. Agora escute, aqueles que fazem oração por cura, precisam entender que são justificados pela fé, e não pela sua obediência. Eu lembro a vez que nós estávamos começando a nossa vida ainda, muitos anos atrás, muitos anos atrás, nós fomos convidados mais 5 jovens para pregar lá em Aracruz, numa cidade lá, e nós não sabíamos quem ia pregar dos 5. Nós subimos a semana inteira o Monte do Cruzeiro, lá em cima, para saber quem ia pregar. Irmão, não aguentava mais na sexta-feira, já não queria nem ir na viagem mais. Sabe? Às vezes a gente acha que as pessoas vão ser curadas pelo tanto da sua obediência. Ninguém está falando aqui para você não ser obediente, não, irmão, isso aqui é outra história.
Eu já vivi algumas coisas na minha vida interessantes. Nós já oramos paralíticos, já levantaram de cadeiras de roda. Sabe, eu lembro uma vez que eu fui fazer uma visita no hospital, e eu orei por uma senhora. Eu fui lá, bati um papo, fiquei uns 40 minutos conversando com a mulher, me levaram lá, eu não conhecia a mulher, não conhecia nada. Fiquei batendo um papo com ela lá, na sala, 3 senhoras, e eu orei no final, falei, Deus, cura ela em nome de Jesus. Nem sabia o que ela tinha, rindo, brincando. No outro dia um menino me ligou e falou assim, pastor, fulana foi curada. Eu falei, nossa, que bom, né? Achei que era, nem tem nada mesmo, uma mulher saudável parecia. Ele falou assim, não, pastor, ela estava com todos os órgãos dela comprometidos, tinha 1 semana de vida só, e o médico fez um exame e ela ficou curada, não tinha nada. Eu falei, o quê? Aí um dia eu estava numa casa assim, conversando um assunto muito sério, passou uma menina e falou assim, pastor, ora pela minha tia. Acho que eu não era nem pastor ainda, eu já tinha. Ora pela minha tia, ela vai fazer uma cirurgia amanhã, e ela está com o coração grande. E eu falei assim, só se for agora, porque em casa eu vou esquecer. Pessoa, você pedir oração para alguém fala assim, em casa eu vou esquecer? Aí ela falou assim, então vou orar agora. Aí parou, foi, Deus cura ela em nome de Jesus, amém. No outro dia ela foi fazer a cirurgia, fez o raio-x antes, o coração estava no lugar, não precisou operar mais nada. Alguns de vocês estiveram comigo quando o paralítico andou lá no encontro com Deus. Agora deixa eu te falar, você acha que é por causa da minha obediência? Eu falei que ia esquecer de orar se fosse em casa. Você acha que a mulher que teve os órgãos dela todo restaurado, que estava 1 semana para morrer, ela foi curada por causa da minha obediência? Ela foi curada por causa da graça. Ela foi curada, aquele homem andou na cadeira de roda por causa da graça. Tanto que ora, tem que saber que ele foi justificado, não é pela nossa obediência. Abraão havia mentido, e mesmo assim ele orou e o Senhor ouviu ele. Para de carregar esse peso quando você erra, que você não quer vir na igreja, porque você está desanimado. Isso é acusação do diabo contra a sua vida. Pega, começa a crer corretamente que Deus vai te libertar desse pecado. Não é também dizer que por causa da graça agora você pode ficar pecando, não. Começa a crer corretamente que Deus vai te libertar disso. Abraão havia mentido e mesmo assim ele orou, o Senhor ouviu. Aqueles que oram pelos enfermos vão sempre ouvir o diabo dizer assim, presta atenção, você começar a sua caminhada de profeta. Quem quer começar a caminhada de profeta aqui, amém? Você vai orar e as pessoas, levanta a sua mão, deixa eu lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Você vai orar e as pessoas serão curadas. Você vai orar e famílias serão novamente reestruturadas. Você vai estender as suas mãos, os enfermos vão ser curados e os demônios vão sair através da sua oração, em nome de Jesus. Sabe por quê? Fala assim, porque eu sou justificado pela fé, no nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus, amém? Pode começar a orar, irmão. Pode começar a orar pelas pessoas. Deus te fez profeta. Para de aceitar a acusação, mas toda vez que você for orar, o diabo vai falar algo para você desse jeito assim, ó. Como você pode orar pelos outros se você também não foi curado ainda? É isso aí, sai. Como é que você vai orar pelos outros se você ainda não foi curado? Ou seja, depois que você for curado, aí você começa a orar pelos outros. Agora presta atenção, irmão. Nessa altura do campeonato, Abraão ainda não tinha tido seu filho Isaque. Abraão orou por uma família que estava estéril, e a mulher dele era estéril. Você está esperando você ficar rico para orar para os outros ter prosperidade? Você está esperando você estar curado para orar para os outros ficar curado? Você está esperando você ficar perfeito para os outros receber a bênção? Deixa eu te falar, Abraão tinha acabado de mentir e a família dele era estéril, e ele orou e Deus curou aquela família, porque a cura não tem nada a ver com você, a cura tem a ver com o Senhor, que você crê. Não tem nada a ver com a sua perfeição.
ele orou e as mulheres foram curadas da esterilidade. Aqueles que recebem oração também precisam entender que precisa receber pela graça. Você fica aí tentando com a sua força, não adianta, é pela graça, é favor imerecido, você não merece, é pela graça. Não vão receber se achar que merece. Tem gente achando que vai receber a bênção porque merece. Eu orei muito, eu fiz muito jejum, não é por isso, mas é apenas porque você reconhece que tem pecados, não merece coisa alguma de Deus, mas aí você crê que Deus pode te abençoar. Tanto o que ora quanto o que recebe precisam estar debaixo da graça de Deus. Por que não acontece tantos milagres mais? Porque está todo mundo levando pelo merecimento. Eu não vou receber essa oração porque eu não mereço. Eu não oro, eu oro porque eu acho que eu fiz. Então a graça fica jogada de lado. Muitos estão esperando se tornar perfeitos e totalmente curado para depois orar pelos doentes. Para com isso. Para com isso. Abraão orou quando ele ainda não tinha filhos. Abraão orou quando a mulher dele era estéril. Agora veja o que acontece no verso seguinte. Quando a graça e a fé se encontram. Sabe o que acontece quando a graça e a fé... Irmão, quando a graça e a fé estiver juntinho na sua vida, sabe o que vai acontecer na sua vida? Sabe o que vai acontecer? Riso. Fala assim comigo, riso. Já viu o crente que não ri? É porque a graça e a fé não estão juntos. O crente que a graça e a fé andam junto, ele só vive mostrando os dentes. Ele só vive rindo. Gênesis 21, de 1 a 3. Presta atenção na história. Estou terminando. Abraão chega na cidade, morrendo de medo. A fé com medo, olha. Entrega a mulher dele, a graça, separa tudo. O rei vai tomar a graça, Deus fala assim, não pega na graça não. Não corrompe a graça não. O mundo tenta corromper a graça. Deus não vai deixar. Deus vai usar a graça para salvar o mundo. Vocês estão olhando para mim? Olha para o versículo, não tinha esse versículo daí, irmão. Deus vai usar a graça para salvar o mundo. O rei morre de medo, entrega a graça de volta. Restitui a graça, honra a graça, entrega a ela 1000 moedas de prata diante de todo mundo e honra a graça. Deixa eu te falar, você está honrando a graça? Tem gente que pega a graça para pecar. Ah não, já que é graça, né, Deus perdoa, então vou pecar. Desonra a graça. Quem é a graça? Quem é a graça? Jesus. Com a graça você não desonra, com a graça você honra. O rei entende isso e honra a graça. Quando ele honra a graça, o profeta antes mentiroso, o profeta antes medroso, ora pela família. O profeta que ainda não tinha filhos, ora pela família. E a família toda é curada. Porque a graça foi colocada no lugar devido. E quando a graça e a fé andam junto, o que acontece? Riso, sorriso, alegria, porque tudo prospera, tudo dá certo. Agora olha o texto, o Senhor visitou Sara, conforme havia falado, e fez-lhe como havia prometido. O que era prometido? Que ela teria um filho. Sara velhinha. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, no tempo determinado, sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque no filho que nasceu, que Sara lhe tinha dado. E quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circundou seu filho, conforme Deus lhe ordenara. Aleluia. Presta atenção. Deus visitou Sara e ela concebeu Isaque. Em todo lugar que a fé e a graça se encontram, o resultado é alegria. Nasceu o filho, eles se alegraram. A promessa se cumpriu. Às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, eu fiz um voto com Deus,
Deus me abençoou, a promessa está aqui, pastor. Você vê o sorriso da pessoa. Meu carro, minha moto, minha casa, meu filho. Sempre que alguém recebe revelação da graça, o coração dele se enche de paz e alegria. O dia que você tiver revelação da graça, o seu coração vai ter paz e alegria. Você nunca mais vai se sentir condenado. Você nunca mais vai se sentir infeliz. A casa de Deus deve ser um lugar de riso. A casa de Deus deve ser um lugar de muita alegria, de celebração e festa. Por quê? Porque tem milagre todos os dias. Tem milagres todas as vezes que a gente está junto. Por quê? Porque a graça e a fé estão juntos. E aonde tem a graça e a fé, tem sorriso. Aonde tem a graça e a fé, tem milagre. A coisa mais normal que tem que ser na sua vida é todo mês ter milagres na sua casa. Às vezes eu não entendo, crente, você chega em janeiro, e aí, como é que você está, irmão? Estou na prova. Chega junho, estou na prova. Setembro, estou na prova. Irmão, você está na faculdade? Onde é que você está? Não, é na prova, irmão. Que vida é essa? Só prova, 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 não tem bênção. Por quê? Porque não tem graça. Não tem graça. Onde tem graça tem festa. Onde tem graça tem alegria. Onde tem graça tem milagre. E agora olha a história para encerrar. Abraão tem, agora temos o filho da lei e o filho da graça. Nasceu Isaac, o filho da promessa, mas tinha antes Ismael, o filho da lei, que Abraão fez com a escrava. Gênesis 21, 9 e 10, diz assim: e Sara é quem? Sara é quem? E a graça viu que a filha da Agar é quem? A graça viu que a lei, a egípcia, tinha dado a Abraão, estava zombando de Isaac. Pelo que disse Abraão: manda embora essa serva e seu filho, porque o filho da serva não será herdeiro do meu filho Isaac. Presta atenção nessa história. O problema é que Ismael também era filho de Abraão. A diferença é que Isaac era filho da graça e Ismael era filho da lei. Aqui, ó. Tem muito crente que pega isso aqui e pega as leis que estão aqui do Velho Testamento para empurrar na sua vida hoje que você é filho da graça. Mas está na Bíblia. Só que é lei. Gálatas capítulo 4, do verso 2 e 9, diz que o filho da escrava perseguia Isaac. O filho da escrava perseguia o filho da lei. Você já reparou como os filhos da lei perseguem os filhos da graça? Quando você fala que você é cristão, que você crê que Jesus Cristo já levou todos os seus pecados, que você é justificado, você já reparou como os filhos da lei começam a perseguir os filhos da graça? Então quer dizer, então está dizendo que é, aí quer dizer, começa a perseguir os filhos. Que evangelho raso é esse? Que evangelho superficial é esse? E a Bíblia diz que o filho da escrava começou a perseguir o filho da lei. O filho da lei perseguia o filho da graça. E a palavra original aqui, perseguir, é queria matar. Vem da raiz de ódio, de intenção maligna.
Você vai no encontro com Deus, você entrega a sua vida para Jesus, e você então agora vai se batizar. Os filhos da lei começam a dizer assim: você não está preparado, você não pode. Quem diz? Começa a perseguição, começa a matar os sonhos que estavam na sua vida. Quando Abraão fez um banquete para Isaac, depois que desmamou Isaac, Ismael e Agar percebeu que Isaac então seria o herdeiro, e a Bíblia diz que eles queriam matar Isaac. O filho da lei e o filho da graça não tinham como viver no mesmo lugar. Se você é cristão e quer viver com a lei e a graça, não vai dar certo, porque os filhos da lei vai querer te matar. E Sara fez um decreto espiritual, diz que o filho da escrava não poderia receber herança com o filho da graça. Está lá em Gálatas capítulo 4:30. Sabe por quê? Eu vou encerrar agora. O filho da graça não precisa da lei para educar ele. O filho da graça não precisa da lei para o educar. Ela era a serva que educava. Sara não precisa de Agar para que Isaac fosse educado. Em outras palavras, a graça não precisa da lei para nos educar. Pastor, que dia que é o culto de doutrina? Pastor, que dia que, o que pode, o que não pode? Pastor, eu posso? Pastor, eu não posso? O filho da graça não precisa da lei para poder educar, sabe por quê? Porque o filho da graça tem o Espírito Santo dentro dele, que diz para ele todos os dias o que ele pode e o que ele não pode. O filho da graça tem a consciência dentro dele, todos os dias, do que é certo, do que é errado. O filho da graça não precisa da lei para poder dizer o que pode e o que não pode, porque o próprio Espírito Santo fala dentro do teu coração. Aleluia. A lei não é necessária mais. A lei não é mais necessária. Todos nós devemos ser instruídos na graça. Tudo o que nós precisamos é de graça e fé. Tudo o que você precisa é de graça e de fé. Agora olha o que a Bíblia diz sobre Ismael, o filho da lei. 21, de 20 a 21. Gênesis 21, de 20 a 21. Olha o que acontece com os filhos da lei. Deus estava com o menino, que cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto, e habitou no deserto de Pará, sua mãe. Observe que o filho da lei virou o quê? Flecheiro. Todos aqueles que andam na lei se tornam lançadores de palavras de acusação e de condenação. Para você, aqueles que andam na lei, você nunca está bom para eles. Eles sempre lançam flechas de acusação e de condenação, que na verdade são flechas, dados inflamados. Mas também é fato, se você conhece alguém que anda na lei, pelo fato deles viverem na lei, eles sempre se sentem condenados, e por isso estão sempre condenando os outros. Você começa a conversar, mas quer dizer, então você fez, então não pode, começa a te condenar, e quando você explica o evangelho para essa pessoa, aí no final você bem que você podia me ajudar também, porque na vida ela vive condenada. Ela começa te condenando, mas se você tiver paciência mais que eu, porque eu não tenho muita não, mas se você tiver, e se você for mais a fundo, porque se você for colérico, assim, sanguíneo igual eu, é meio difícil, tá, irmão? Mas se você for mais colérico, mais fleumático, conseguir mostrar, no final elas vão dizer assim, é verdade, você podia orar pela minha família, né? Você podia orar pelo meu irmão, pelo meu marido, porque os flecheiros da lei estão sempre tentando te condenar,
Sabe por quê? Porque eles vivem um cristianismo de condenação. Não tem riso, não tem alegria, não tem festa. Os religiosos não gostam de festa. Sabia? Quando o filho pródigo volta para casa, o que o pai faz? Uma festa. O filho religioso que estava em casa, porque não tem ninguém mais religioso na Bíblia que aquele filho mais velho, é o ápice da religião, é aquele filho mais velho, porque ele achava que ele merecia tudo. O religioso sempre acha que merece. Quando o religioso, o filho mais velho chega e fala, pergunta para os escravos, o que está acontecendo aí? Ah, seu pai fez uma festa. Festa por quê? Porque o seu filho, o seu irmão voltou, que estava perdido. A Bíblia diz que ele se irou. Religioso não gosta de festa. Religioso chega aqui e fala, por que esse prédio preto? Por que vocês soltam fumaça? Por que vocês batem palma? Por que vocês dão? Porque tudo para vocês têm que fazer festa. Vocês vão lá na casa do pastor, botar festa. Vocês vão ser onde? Festa. Por que tudo para você? Religioso não gosta de festa. Religioso gosta de ficar sozinho, de cara emburrada. Porque ele não tem riso, ele não tem alegria. Você nunca vai ver um religioso alegre. Ele acha que é espiritual fazer assim, ó. Sempre medindo os outros. Conhece alguém assim, irmão? Só eu conheço. Está lotado, né? Não cabe na mão. Religioso não gosta de festa. Religioso gosta de lançar flecha. Religioso gosta de acusação. Religioso gosta de dizer que você está sempre em pecado. Religioso está sempre querendo provar que a sua bermuda não está boa. Religioso está sempre querendo provar que você tem que usar calça. Religioso está sempre querendo provar que a sua barba está errada. E lá na igreja não fica ninguém de barba. Agora todo mundo tem que usar barba. Agora não sei o que. E religioso está sempre inventando alguma coisa na Bíblia para poder te prender na religião. Porque ele não gosta de festa, ele gosta de lei. Ele gosta de jogar lança. Ele gosta de jogar flecha. A Bíblia diz que Ismael se tornou flecheiro. Tem algum flecheiro aqui, irmão? Misericórdia. Aquelas irmãs do coque, aqueles irmãos de terno, cheguei para pregar um dia na igreja, estava de tênis vermelho. O pastor da igreja virou para mim e falou assim: será que pode vir alguma coisa boa de gente que tem tênis vermelho? Fecha. Eu nunca vi tênis pregar, irmão. Eu nunca vi paletó pregar. O que foi? Oi? Será que pode vir alguém tocar bem de quem tem tênis vermelho? Religioso sempre está botando defeito. Religioso sempre está botando acusação. Por isso que Sara falou assim: tira o filho da escrava, ele não pode crescer junto com Isaac. Deixa eu te falar para você: tira a religião da sua vida, porque a religião não pode crescer com a graça. Ou você vai viver com um, ou você vai viver com outro. Ou você vai viver com sorriso, ou você vai viver com tristeza na sua vida. Aleluia. E a história acaba assim. Deixa eu ver onde eu estou aqui, até me esqueci. Olha como acaba essa história. 21, 22, 23. Capítulo 21, verso 22 e 23. Agora acaba a história mesmo. E habitou no deserto de Pará. 22. Naquela mesma noite, naquela mesma ocasião, Abimeleque juntou com Ficol, chefe do seu exército, e falou para Abraão. Lembra que Abraão chegou morrendo de medo na cidade? Vamos ficar de pé, eu estou terminando mesmo. Lembra que Abraão chegou morrendo de medo na cidade? Não, isso aqui é minha irmã. Irmão, fé com medo é brincadeira, né? Olha, irmão, isso aqui é loucura. Fala assim: quem faltou hoje? Perdeu. Naquela mesma noite, naquela mesma ocasião, naquele mesmo tempo,
Abimeleque, juntamente com Ficol, chefe do exército, falou a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, Abraão, verso 23, jura-me aqui por Deus, que não agirá falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho dos meus filhos. Mas tratarás a mim e a terra onde vives por algum tempo, com a mesma bondade com que te tratei. Aleluia. A história começa com Abraão com medo do rei. Mas agora a história se inverteu. É o rei que está com medo de Abraão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você talvez viveu a sua vida toda com medo do emprego que você vai ter, das pessoas que vão te perseguir, do seu vizinho. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se a graça e a fé estiver alinhado na sua vida, é as pessoas que terão medo de você. Mas não é medo de você matar elas, não. É respeito. É honra. Ah, pastor, mas eu não sei nem orar, me converti esses dias. Se preocupa não. Se a graça e a fé estiver alinhada, as pessoas vão olhar para você e falar assim: uau, tem Deus na vida dessa pessoa. Abimeleque viu a bênção de Deus sobre Abraão. Isso aconteceu porque Isaac cresceu. Foi logo depois do banquete, e Agar, a lei, não era mais necessário. Irmãos, deixa a lei ir embora. Sai dessa religião que você foi preso essa vida toda. A nossa tradução aqui não é boa, mas existe outra tradução que começa assim, nessa mesma ocasião, mas diz assim: por esse tempo. É importante, a expressão por esse tempo é importante, que se relaciona aos eventos anteriores àquele momento. Abraão agora possuía a terra, toda a plenitude. O rei falou assim: você pode habitar onde você quiser, é tudo seu. Agora escute a palavra profética que eu quero lançar sobre a sua vida nessa noite. Diante de tudo que você tem vivido, diante de tudo que você tem ouvido nessa igreja sobre graça, por esse tempo, nós também estamos entrando na maturidade da graça, amado. Nós estamos entrando na maturidade da graça. Hoje estamos sendo levados, sabe, ao pleno conhecimento do que é a graça e o favor de Deus para nossas vidas. Não somos mais bebês, mas somos filhos crescidos. Abraão agora estava entrando na posse da terra, da herança, juntamente com Isaac, o seu filho que havia crescido. Já é tempo de nós entrarmos na posse da herança que nos cabe como filhos da graça, amém? Já é tempo de você entrar na herança que te cabe. Já é tempo de você entrar na herança da sua família convertida. Já é tempo de você entrar na herança da sua família restaurada. Já é tempo de você entrar na herança dos seus filhos educados no caminho do Senhor. Já é tempo de você entrar na herança da sua família ajustada, sorrindo, servindo ao Senhor. Já é tempo de você entrar na herança das suas finanças abençoadas. Já é tempo de você emprestar e não pedir emprestado. Já é tempo de você prosperar diante da herança e da graça que Deus tem sobre sua vida. Já é tempo de você entrar na herança da sua saúde. Já é tempo de você entrar na herança dos seus sonhos, do seu casamento, da sua vida, de tudo aquilo que Deus estabeleceu para você como coisas boas para a sua vida. Já é tempo de você entrar na graça, no favor imerecido de Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Deus está te dando uma palavra profética. Alinhe a graça com a fé. Não separe, não viva de fé. Sabe, a graça vai mudar o seu mundo com a fé. A graça vai mudar o mundo das pessoas que estão do seu lado. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: cara, o que aconteceu? Ah, meu amado, você vai falar assim: nada, apenas tenho a graça e a fé na minha vida.
É tempo de você exaltar a graça. É tempo de você honrar a graça. É tempo de você glorificar a graça. Oh, não é a igreja, não é as pessoas, não é a lei, não é o método, é a graça. E a graça é Jesus. É tempo de você vir para a igreja, não para cantar duas músicas bonitas. Não é tempo de você vir para a igreja para se sentir bem, não. É tempo de você vir para a igreja para honrar a graça. Você tem honrado a graça? Você tem honrado a graça? Amado, se você começar a honrar a graça, a sua fé vai crescer tanto, que por esse tempo vai ser o tempo de você entrar na herança. Talvez você não tenha sabido por que as coisas não têm acontecido com sua vida. Talvez você não tenha sabido por que você não tem prosperado. Talvez você não tenha sabido por que você não tem crescido. É porque você não tem honrado a graça. Comece a honrar a graça. Comece a honrar a graça todos os dias. Honre a graça com seus lábios. Honre a graça com sua vida. Honre a graça com as suas finanças. Honre a graça com tudo que você tem, e você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. Pare de lutar com as suas forças e comece a honrar a graça.